Parte 4. Capítulo 1. Parte 1. Johnny já ia sugerir que simplesmente se pusessem a caminho. Cynthia podia segurar a cabeça do menino no colo e protegê-lo de qualquer solavanco, quando David ergueu as mãos e comprimiu as têmporas. Inspirou mais fundo. Um momento depois, abriu os olhos e olhou para eles. Johnny, Steve, Cynthia, seu pai. Os dois mais velhos tinham o rosto inchado e descorado, como dois combatentes viajantes após uma noite ruim numa cidade de tanques. Todos pareciam exaustos e com medo, sobressaltando-se como cavalos assustados ao mais leve ruído. Os restos maltrapilhos da sociedade de sobreviventes de Collie Intragian. Oi, David, disse Johnny. É sensacional ter você de volta. Você está no furgão de Steve. Parado perto do cinema. Vocês o trouxeram do posto de gasolina da Conoco. David se sentou com esforço, engoliu em seco, fez uma careta. Ela deve ter me sacudido como um monte de dados. Sacudiu, sim, disse Steve. Olhava para David com cuidado. Se lembra de Audrey fazendo isso? Não, disse David, mas me disseram. Johnny disparou um olhar para Ralph, que encolheu levemente os ombros. Não me pergunte. Tem água aí? Estou com a garganta pegando fogo. A gente saiu do cinema às pressas e não trouxe nada, só as armas, disse Cynthia. Mas tem isso. Mostrou uma caixa de Jolt Cola, da qual várias garrafas já haviam sido tiradas. Steve tem sempre a mão pro Sr. Marinville. Sou maluco por isso desde que deixei de beber, disse Johnny. Tem de ser Jolt, Deus sabe por quê. Está quente, mas... David pegou uma e bebeu demoradamente, fazendo uma careta com o ardor do gás na garganta, mas não se detendo por isso. Finalmente, com 3/4 da garrafa vazia, encostou a cabeça no lado do furgão, fechou os olhos e soltou um sonoro arroto. Johnny sorriu. 60 pontos. David abriu os olhos e retribuiu o sorriso. Johnny ofereceu o frasco de aspirina que tinha pego no Walls. Quer umas? Estão velhas, mas parecem funcionar bem. David pensou na proposta, pegou 2 e engoliu-as com o resto da Jolt. A gente está indo embora, disse Johnny. Vamos tentar pelo norte primeiro. Tem uns trailers na estrada, mas Steve diz que acha que a gente pode contornar pelo lado do estacionamento de trailers. Se não conseguir, vamos ter de ir para o poço da mina no sul e pegar a estrada de equipamentos que sai de lá para a rodovia 50, pelo noroeste. Você e eu vamos na frente com... Não. Johnny ergueu as sobrancelhas. Como? A gente tem de subir até a mina, está certo, mas não para sair da cidade. A voz de David era rouca, como se ele houvesse chorado. Temos de descer na mina. Johnny olhou para Steve, que apenas encolheu os ombros e tornou a olhar para o menino. De que está falando, David? Perguntou Steve. Sua mãe. Porque provavelmente seria melhor para ela, para não falar no resto de nós. Se não, não é por isso. Pai. O menino pegou a mão do pai. Era um gesto estranhamente adulto de consolação. Mamãe morreu. Ralph baixou a cabeça. Bem, a gente não tem certeza disso, David, e não devemos perder a esperança, mas acho que é provável. Eu tenho certeza. Não estou só achando. David tinha o rosto desolado à luz dos fachos das lanternas que se cruzavam. Deteve por fim os olhos em Johnny. A gente tem de fazer umas coisas. O senhor sabe disso, não sabe? Foi por isso que esperou que eu acordasse. Não, David. De jeito nenhum. A gente só não queria correr o risco de mover você enquanto não soubesse que você estava bem. Contudo, isso no íntimo lhe pareceu uma mentira. Viu-se tomado por um nervosismo vago que lhe aflorava. Era como se sentia nos últimos dias antes de começar a escrever um novo livro, quando sabia que não podia adiar por muito mais tempo o inevitável, que logo estaria no arame de novo, agarrando a vara de equilibrista e rodando em seu estúpido monociclozinho. Mas aquilo era pior. Muito pior. Johnny sentia vontade de sentar o cabo da escopeta Ross na cabeça do menino, deixá-lo inconsciente e calá-lo, antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Não fode com a gente, garoto, pensou. Não no momento em que a gente começa a ver uma luzinha no fim do túnel. David olhava para o pai. Ainda segurava a mão dele. Ela está morta e sem repouso. Não consegue enquanto Tac habitar o corpo dela. Quem é Tac, David? Perguntou Cynthia. Um dos gêmeos Wintergreen, disse Johnny, jocosamente. O outro é Chick. David lançou-lhe um longo olhar sem expressão, e Johnny baixou os olhos. Odiou-se por fazer isso, mas não pôde evitar. Tac é um deus, disse David. Ou um demônio. Ou talvez absolutamente nada, só um nome, uma sílaba boba. Mas um nada perigoso, como uma voz no vento. Não importa. O que importa é que minha mãe deve descansar. Então vai poder estar com minha irmã e bem, onde quer que a gente vá depois de morrer. Filho, o que importa é que a gente tem de sair daqui, disse Johnny.
Ainda conseguia manter a voz delicada, mas agora ouvia nela um refluxo de impaciência e medo. Assim que chegarmos a Eli, vamos entrar em contato com a Polícia Estadual, diabos, o FBI. Amanhã ao meio-dia vai ter uns 100 policiais no chão e uma dezena de helicópteros no ar, isso eu lhe prometo. Mas por agora, minha mãe morreu, mas Mary, não, disse David. Ainda está viva. Está na mina. Cynthia arquejou. Como você sabe que ela desapareceu? David deu um sorriso pálido. Bem, não estou vendo-a, para começar. O resto eu sei do mesmo jeito que sei que foi Audrey quem me estrangulou. Me contaram. Quem, David? Perguntou Ralph. Não sei, disse David. Não sei nem se isso importa. O que importa é que ele me contou umas coisas. Coisas verdadeiras. Eu sei que eram. Esgotado o tempo de contar histórias, chapa, disse Johnny. Havia aspereza em sua voz. Ele a ouvia, mas não podia evitar. E era surpresa? Aquilo não era um painel de debate sobre o realismo mágico ou a prosa concreta, afinal. Esgotara-se a hora das histórias, chegará a hora de dar o fora. Ele não tinha absolutamente desejo algum de ficar escutando um monte de merda sobre missões oníricas daquele espectral escoteirozinho de Jesus. O escoteiro de Jesus escapuliu da cela de algum modo, matou o coiote que Intragiam pôs de guarda e salvou sua vida miserável, falou Terry dentro de sua cabeça. Talvez você devesse escutá-lo, Johnny. E esse, ele pensou, era o motivo pelo qual se divorciara de Terry, para começar. Numa porra de um resumo. Era uma trepada divina, mas nunca soubera quando fechar a matraca e ouvir seus superiores intelectuais. O dano estava feito, porém, agora era tarde demais para descarrilar aquele trem de pensamento. Viu-se pensando no que Billingsley tinha dito sobre a fuga de David da cela da cadeia. Nem mesmo Oldini, não foi. Por causa da cabeça. E depois houve o telefone. A maneira como ele pôs os coiotes em fuga. E o caso das sardinhas e dos biscoitos. A ideia que tinha lhe passado pela cabeça era alguma coisa sobre milagres discretos, não fora? Tinha de deixar de pensar assim. Porque o que os escoteiros de Jesus faziam era causar a morte dos outros. Como João Batista, ou aquelas freiras na América do Sul, ou nem mesmo Oldini. Por causa da cabeça. Johnny percebeu que não havia como dourar a pílula, nem executar pequenos sapateados mentais, nem ver o mais velho dos truques, usar diferentes vozes para dar coerência às questões. A simples verdade era que não estava mais apenas com medo do policial, ou das outras forças desencadeadas naquela cidadezinha. Também estava com medo de David Carver. Não foi o policial realmente quem matou minha mãe, minha irmã e o marido de Mary, disse David e lançou a Johnny um olhar que lhe lembrou fantasticamente Terry. Aquele olhar costumava levá-lo à beira da insanidade. Você sabe do que estou falando, dizia. Sabe exatamente, por isso não desperdice meu tempo sendo deliberadamente obtuso. E seja quem for com quem conversei quando estava inconsciente, na verdade era Deus. Só que Deus não pode vir às pessoas como ele próprio, ia matá-las de medo, e jamais ia conseguir nada. Ele vem a gente como outras coisas. Pássaros, colunas de fogo, sarças ardentes, redemoinhos, ou gente, disse Cynthia. Claro, Deus é um mestre dos disfarces. O resto da paciência de Johnny se foi com o tom de pra mim faz sentido da garota magrela. Isso é loucura total. Gritou. A gente tem de dar o fora, será que não veem isso? Estamos parados na porra da Main Street, trancados aqui sem uma única janela por onde olhar, e ele pode estar em qualquer parte, lá na frente, atrás da porra do volante, pelo que a gente sabe. Ou, e eu não sei, coiotes, urubus, e ele foi embora, disse David numa voz calma. Curvou-se e pegou outra jolt na caixa. Quem? Perguntou Johnny. Intragiam. O quem tá? Não importa em quem ele está, Intragiam, minha mãe ou a pessoa com quem começou. É sempre o mesmo. Sempre o Kentak, o grande Deus, o guardião. Foi embora. Não o está sentindo? Eu não estou sentindo nada. Não seja turrão, disse Terry em sua mente. Não seja turrão, disse David, olhando fixamente. Segurava frouxamente a garrafa de Jolt na mão. Johnny curvou-se para ele. Está lendo minha mente? Perguntou, quase divertido. Se está, eu lhe agradecerei se der o fora de dentro de minha cabeça, filhinho. O que estou tentando fazer você ouvir, disse David. Todo mundo vai ouvir, se você ouvir. Ele não precisa mandar os quentais ou quentaques dele contra nós se estivermos em desacordo uns com os outros. Se tiver uma janela quebrada, ele entra e nos faz em pedaços. Vamos, disse Johnny, não queira jogar a culpa em cima dos outros. Nada disso é culpa minha. Eu não estou dizendo que é. Só escute, está bem? David quase implorava. Pode fazer isso, temos tempo, porque ele se foi. Os trailers que pôs na estrada também se foram. Não entende? Ele quer que a gente vá embora. Ótimo. Vamos fazer a vontade dele.
Vamos ouvir o que David tem a dizer, disse Steve. Johnny voltou-se para ele. Acho que você esqueceu quem paga seu salário, Steve. Odiou o som das palavras assim que lhe saíram da boca, mas não fez o mínimo esforço para retirá-las. A vontade de sair dali, saltar atrás do volante do Ryder e simplesmente rodar alguns quilômetros, para qualquer lado, menos para o sul, era já tão forte que quase chegava a ser pânico. Você me mandou parar de chamar você de chefe. Estou cobrando isso. Além disso, e Mary? Perguntou Cynthia. Ele diz que ela está viva. Johnny voltou-se na direção dela, contra ela. Talvez você queira fazer as malas e pegar aerovias Transdeus com David, mas eu acho que esse é o passo. Vamos ouvi-lo, disse Ralph em voz baixa. Johnny olhou-o fixo, pasmo. Se esperava ajuda de alguém, era do pai do menino. Ele é só o que me resta, dissera Ralph no saguão do American West. Tudo o que restou de minha família. Olhou os outros em volta e ficou numa pasma consternação quando viu que estavam de acordo, só ele não. E Steve tinha as chaves do carro no bolso. E, no entanto, era para ele que o garoto mais olhava. Ele. Como era para ele, John Edward Marinville, que as pessoas mais vinham olhando desde que tinha publicado seu primeiro romance, com a idade incrivelmente precoce de 22 anos. Pensava que já tinha se acostumado, e talvez tivesse, mas agora era diferente. Ocorria-lhe que nenhum dos outros professores, leitores, críticos, editores, companheiros de farra, mulheres, jamais tinha querido que aquele menino parecia querer, que não era apenas que ele escutasse, escutar, temia Johnny, era apenas o começo. Mas os olhos não olhavam apenas. Os olhos imploravam. Esquece, garoto, pensou. Quando gente como você está na direção, parece que o ônibus sempre sofre um desastre. Não fosse por David, acho que seu ônibus pessoal já teria sofrido um desastre, disse Terry de dentro de Der Megeren Bunker em sua cabeça. Acho que você estaria morto e pendurado num cabide em alguma parte. Escute-o, Johnny. Pelo amor de Deus, escute. Em voz muito mais baixa, ele disse, e Intragian-se foi. Você tem certeza disso? Tenho, disse David. Os animais também. Os coiotes e lobos, centenas deles, como deve ter sido preciso, tiraram os trailers da estrada. Viraram para os lados dentro da vala. A maioria foi atraída para o Mirim, o círculo do vigilante. Bebeu da garrafa de Jolt. A mão que a segurava tremia de leve. Ele olhou para cada um, mas foi para Johnny que seus olhos retornaram. Sempre Johnny. Ele quer o que você quer. Que a gente vá embora. Então por que nos trouxe aqui, para começar? Não trouxe. Como? Ele pensa que trouxe, mas não trouxe. Eu não tenho a menor ideia do que você está, e foi Deus quem trouxe a gente, disse David. Para detê-lo. Capítulo 1. Parte 2. No silêncio que se seguiu, Steve descobriu que estava à escuta do vento lá fora. Não havia nenhum. Julgou ouvir um avião ao longe, gente sã, a caminho de algum destino são, dormindo, comendo ou lendo o US News e o World Report, mas só isso. Foi Johnny quem rompeu o silêncio, claro, e embora parecesse tão confiante quanto antes, tinha uma expressão nos olhos, uma expressão meio de lado, da qual Steve não gostou muito. Pensou que gostava mais do ar alucinado de Johnny, os olhos arregalados e o sorriso aterrorizado de Clyde Barrow que tinha no rosto quando encostou a escopeta na orelha do Puma e estourou-lhe a cabeça. Que havia alguma coisa de bandido em Johnny, Steve sabia muito bem, tinha tido vislumbres dessa pessoa desde o início da viagem, e sabia que era no bandido que Bill Harris pensava quando decretou os 5 mandamentos naquele dia, no gabinete de Jack Appleton, mas Clyde Barrow parecia ter saído de cena e deixado em seu lugar outro Marinville, o das sobrancelhas satíricas e retórica vazia à la William F. Buckley. Você fala como se a gente tivesse o mesmo Deus, David, ele disse. Eu não pretendo ser condescendente com você, mas acho que dificilmente é assim. Mas é assim, respondeu calmamente David. Em comparação com Tak, o senhor e um rei canibal teriam o mesmo Deus. O senhor viu os quentais, eu sei que viu. E sentiu o que eles fazem. Johnny retorceu a boca, vindicando, pensou Steve, que tinha sido atingido mas não queria admitir. Talvez, disse, mas a pessoa que me trouxe até aqui estava muito longe de ser Deus. Era um policial louro grandão com problemas de pele. Plantou uma trouxa de erva em minha bolsa e depois me deu uma surra. É. Eu sei. A erva veio do carro de Mary. Ele pôs uma coisa tipo pregos na estrada para pegar a gente. É engraçado, quando a gente pensa. Engraçado esquisito, não há. Ele passou por desespero como um pé de vento. Atirou nas pessoas, esfaqueou, espancou, empurrou da janela, atropelou com o carro.
Mas mesmo assim não pôde simplesmente chegar a nós, a nenhum de nós, sacar o revólver e dizer, você vem comigo. Precisava ter um, não sei como dizer, olhou para Johnny. Pretexto, disse o outrora chefe de Steve. É, certo, um pretexto. Assim como, nos velhos filmes de terror, o vampiro não pode simplesmente entrar por si mesmo. A gente tem de convidá-lo a entrar. Por quê? Perguntou Cynthia. Talvez porque Intragian, o verdadeiro Intragian, ainda estivesse dentro da cabeça dele. Como uma sombra. Ou uma pessoa que está trancada fora da própria casa, mas ainda pode olhar pela janela e bater nas portas. Agora Tak está em minha mãe, o que restou dela, e mataria a gente se pudesse. Mas na certa ainda pode fazer a melhor torta de limão do mundo. Se quisesse. David baixou os olhos por um instante, os lábios tremendo, depois tornou a olhar para eles. O fato de ele precisar de um pretexto para pegar a gente na verdade não importa. Muitas vezes o que ele faz ou diz não importa. É bobagem, ou impulso. Embora haja pistas. Sempre pistas. Ele se denuncia, mostra o que é de verdade, como uma pessoa que diz o que vê nos borrões de tinta. Steve perguntou, se isso não importa, o que importa? Que ele pegou a gente e deixou outros passarem. Ele pensa que pegou a gente ao acaso, como um menino num supermercado, simplesmente pegando qualquer lata que chama a atenção dele na prateleira e jogando no carrinho da mãe, mas não foi isso que aconteceu. É como o anjo da morte no Egito, não é? Perguntou Cynthia, numa voz desprovida de tom. Só que ao contrário. A gente tinha uma marca que dizia ao nosso anjo da morte, esse tal Intragian, para parar e pegar, em vez de apenas passar adiante. David balançou a cabeça. É. Ele não sabia disso na hora, mas agora sabe, que me imitou, como diria, que nosso Deus é forte, nosso Deus está conosco. Se isso é um exemplo de que Deus está conosco, espero nunca chamar a atenção dele quando ele estiver com a macaca, disse Johnny. Agora Tak quer que a gente vá embora, disse David, e sabe que a gente pode ir. Por causa da aliança do livre-arbítrio. Era assim que o reverendo Martin dizia sempre. Ele, David. Disse Ralph. O que é? Qual é o problema? David encolheu os ombros. Nada. Não importa. O que importa é que Deus nunca obriga a gente a fazer o que Ele quer que a gente faça. Ele diz a gente, só isso, depois recua para ver no que dá. A mulher do reverendo Martin entrou e ficou escutando algum tempo quando ele falava da aliança do livre-arbítrio. Disse que a mãe dela tinha um lema, Deus diz, pegue o que quiser, e pague o preço. Tak abriu a porta de volta para a rodovia 50. Mas não é para lá que a gente deve ir. Se a gente for, se a gente deixar desespero sem fazer o que Deus mandou a gente fazer aqui, vai pagar o preço. Olhou mais uma vez para o círculo de rostos à sua volta, e mais uma vez acabou olhando diretamente para Johnny Marinville. Eu fico, aconteça o que acontecer, mas para dar certo, realmente tem de ser todos nós. Temos de curvar nossa vontade à vontade de Deus, e temos de estar dispostos a morrer. Porque é nisso que pode dar. Você está louco, meu rapaz, disse Johnny. Em geral, eu gosto disso numa pessoa, mas isto já é ir um pouco longe demais, até para mim. Eu não sobrevivi até agora para ser morto a tiros ou a bicadas de urubu no deserto. Quanto a Deus, no que me diz respeito, ele morreu na zona desmilitarizada em 1969. Na hora, Jimi Hendrix estava cantando Purple Haze na rádio das Forças Armadas. Escute o resto, está bem? Pode ao menos fazer isso? Por que deveria? Porque tem uma história. David tomou mais jolt, fazendo uma careta ao deglutir. Uma boa história. Quer escutar? Esgotada a hora das histórias. Eu já lhe disse isso. David não respondeu. Fez-se silêncio no fundo do furgão. Steve observava Johnny com atenção. Se ele fizesse qualquer menção de se dirigir à porta de trás do Ryder e tentar sair, Steve pretendia agarrá-lo. Não queria fazer isso, tinha passado muitos anos na selvagem hierarquia dos bastidores do rock, e sabia que uma coisa dessas o levaria a se sentir como Fletcher Christian diante do capitão Bligg que era Johnny, mas faria se necessário. Assim, foi um alívio quando Johnny deu de ombros, sorriu, se agachou junto ao menino e pegou uma garrafa de Jolt. Tudo bem, prorrogada a hora das histórias. Só esta noite. Mexeu nos cabelos de David. O próprio constrangimento do gesto tornou-o curiosamente cativante. As histórias são meu calcanhar de Aquiles praticamente desde o carrinho de bebê. Mas digo a vocês que essa eu gostaria de ouvir terminar com viveram felizes para sempre. E não é o que todo mundo aqui gostaria? Disse Cynthia. Acho que o cara que encontrei me contou tudo, disse David, mas tem umas partes que eu não sei. Partes que estão vagas, ou simplesmente negras. Talvez porque eu não consegui entender ou porque não quis. Faça o melhor possível, disse Ralph. Já será o bastante. David ergueu o olhar para as sombras, pensando, invocando, pensou Cynthia, e começou.
Capítulo 1. Parte 3. Billingsley contou a lenda, e, como a maioria das lendas, me parece que a maior parte estava errada. Não foi um desmoronamento que fechou a mina da China, isso é a primeira coisa. A mina foi afundada de propósito. E não foi em 1858, embora tenha sido nessa época que trouxeram os primeiros mineiros chineses, mas em setembro de 1859. Não eram 40 chineses lá embaixo quando aconteceu, mas 57, e nem 2 brancos, mas 4. 61 pessoas ao todo. E a mina não tinha 40 metros de profundidade, mas 60. Vocês imaginam? 60 metros por dentro de uma rocha argilosa que podia desabar em cima deles a qualquer momento. O menino fechou os olhos. Parecia incrivelmente frágil, como uma criança que acabou de se recuperar de uma terrível doença e pode ter uma recaída de uma hora para outra. Parte dessa aparência talvez se devesse à fina camada verde de sabonete ainda em sua pele, mas Cynthia não achava que fosse só isso. Não duvidava do poder de David, nem tinha problema com a ideia de que ele podia ter sido tocado por Deus. Tinha sido criada num priorato, e já tinha visto aquele ar antes, embora nunca tão forte. À 1h10 da tarde de 21 de setembro, os caras da frente perfuraram a parede do que a princípio parecia uma gruta. Além da abertura, viram um monte daquelas coisas de pedra. Milhares. Estátuas de bichos, bichos inferiores, os timós sem cá. Lobos, coiotes, cobras, aranhas, ratos, morcegos. Os mineiros ficaram espantados com aquilo e fizeram a coisa mais natural do mundo, se abaixaram e pegaram. Má ideia, murmurou Cynthia. David assentiu. Alguns ficaram loucos na hora, atacando os amigos, diabos, atacando os parentes, tentando rasgar a garganta deles. Outros, não só os que estavam mais atrás da mina, que na verdade não tocaram nos quentais, mas também alguns que estavam perto e tocaram, pareceram não ter problema, pelo menos por um tempo. 2 destes eram irmãos, de Tsingtao, Ch Lushan e Shi Lushan. Os 2 viram a gruta do outro lado da abertura, na verdade uma espécie de câmara subterrânea. Redonda, como o fundo de um poço. As paredes eram formadas de caras, aquelas caras de bichos. Caras de Kentax, eu acho, embora não tenha certeza. Tinha uma pequena espécie de construção de um lado, o Pirimó, não sei o que quer dizer, desculpem, e no meio, um buraco redondo de 3,5 metros de diâmetro. Parecendo um olho gigante, ou outro poço. Um poço dentro de um poço. Como as esculturas, que são na maioria de bichos com outros bichos na boca, em lugar de língua. Kentak em Kentak, Kentak em Kentak. Ou câmera em câmera, disse Marinville. Falou com uma sobrancelha erguida, seu sinal de que estava fazendo piada, mas David o levou a sério. Assentiu e começou a tremer. É a casa de Tak, disse. O Ini, o poço dos mundos. Não estou entendendo, disse Steve, com delicadeza. David ignorou, ainda era Marinville que parecia sobretudo falar. A força do mal do Ini impregnava os quentais da mesma forma que os minérios impregnam o próprio solo, soprado em cada partícula, como fumaça. E impregnava do mesmo jeito a câmara de que estou falando. Não é fumaça, mas é a melhor maneira de imaginar, talvez. Afetou os mineiros em diferentes graus, como o germe de uma doença. Os que ficaram loucos logo se voltaram contra os outros. Com alguns, os corpos começaram a se transformar, como aconteceu com o de Audrey no fim. Eram os que tinham tocado os quentais, às vezes pegando grandes punhados de uma vez e largando para poder, vocês sabem, pegar outros. Alguns alargavam o buraco entre a mina e a câmara. Outros se espremiam. Alguns agiam como bêbados. Outros como se tivessem convulsões. Alguns atravessaram a mina correndo e se jogaram lá dentro, rindo. Os irmãos Lushan viram um homem e uma mulher trepando, tenho de usar esta palavra, era a coisa mais longe do mundo de fazer amor, com uma das estátuas presa entre os dois. Nos dentes. Cynthia trocou um olhar espantado com Steve. Na mina mesmo, os mineiros batiam uns nos outros com pedras, ou afastavam uns aos outros do caminho, tentando passar primeiro pelo buraco. Olhou em volta com um ar triste. Eu vi isso. De uma certa forma, era engraçado, como num filme dos Três Patetas. E isso piorou tudo. O fato de ser engraçado. Entendem? Sim, disse Marinville. Eu entendo muito bem, David. Continue. Os irmãos sentiram tudo isso em redor, a coisa que saía daquela câmara, mas não como uma coisa dentro deles, não naquela hora. Um dos quentais tinha caído aos pés de Ch. Ele se abaixou para pegar, e Shi impediu. A essa altura, eram os únicos que pareciam sãos. A maioria dos outros que não tinham sido afetados imediatamente tinham sido mortos, e uma coisa, como uma cobra de fumaça, vinha saindo do buraco. Fazia um barulho agudo, e os irmãos fugiram dela. Um dos brancos vinha descendo o corte uns 15 metros acima, de arma na mão. Que zoada é essa, seu China? Perguntou. Cynthia sentiu um arrepio na pele. Procurou a mão de Steve e sentiu um alívio quando os dedos dele se dobraram sobre os dela.
O menino não tinha apenas emitido a voz do mal-humorado capataz, parecia na verdade falar com a voz de outra pessoa. Vamos lá, meus camaradas, volta tudo pro trabalho, senão leva uma bala na estripa. Mas quem acabou levando o tiro foi ele. CH pegou o cara pelo pescoço e Shi tomou a arma dele. Encostou a arma aqui, enfiou o dedo embaixo do queixo e estourou a cabeça do cara. David, você sabe o que eles estavam pensando quando fizeram isso? Perguntou Marinville. Seu amigo do sonho pôde levar você até aí? A maior parte eu mesmo vi. Os tais quentais devem ter se apossado deles, afinal, disse Ralph. De outro modo, não teria atirado num branco. Não importa o que estivesse acontecendo ou o quanto quisessem sair. Talvez, disse David. Mas acho que Deus estava neles também, como está com a gente agora. Deus podia levá-los a fazer o trabalho dele, não importa se estavam me intaca ou não, porque, me reinventou, nosso Deus é forte. Entendem? Acho que sim, disse Cynthia. O que aconteceu depois, David? Os irmãos subiram na mina, apontando o revólver do capataz para quem tentasse deter ou diminuir a marcha deles. Não tinha muita gente, até os outros caras brancos mal olharam para eles quando passaram. Todos queriam ver o que estava acontecendo, o que os mineiros tinham descoberto. Aquilo atraía eles, sabe? Vocês entendem, não? Os outros assentiram. A uns 20 metros da boca, os irmãos Lucian pararam e atacaram a parede suspensa. Não conversaram entre si, viram picaretas e pais e puseram mãos à obra. O que é uma parede suspensa? Perguntou Steve. O teto de um túnel de mina e a terra acima, disse Marinville. Os dois trabalharam feito loucos, continuou David. A terra estava tão fofa que logo começou a cair do teto, mas o teto não cedia. Os gritos, uivos e risadas que vinham lá de baixo, e eu sei as palavras por sons que ouvi, mas não posso descrever como eram horríveis. Alguns mudavam de humanos para outra coisa. Eu vi um filme uma vez, sobre um médico numa ilha tropical que transformava bichos em homens. Marinville balançou a cabeça. A ilha do Dr. Morial. David disse, os sons que eu ouvi do fundo da mina, que eu ouvi com os ouvidos dos irmãos Lucian, eram como os desse filme, só que ao contrário. Como se os homens estivessem virando bichos. Acho que estavam. Acho que é o que os quentais fazem. É para isso que servem. Os irmãos, e eu os vejo, dois chineses quase tão iguais que parecem gêmeos, os rabichos pendurados nas nucas suadas, parando, olhando para cima e atacando a parede que devia ter desabado após 5 picaretadas, mas não desabou, olhando para o poço atrás a cada 2 ou 3 picaretadas para ver quem vinha vindo. Para ver o que vinha vindo. Pedaços do teto caíam na frente deles em grandes blocos. Às vezes em cima deles, também, e logo estavam com os ombros sangrando, e a cabeça, o sangue escorria pelo rosto deles, o pescoço e o peito também. A essa altura vinham outros sons lá de baixo. Coisas rugindo. Coisas esmagando. E ainda assim o teto não queria vir abaixo. Aí começaram a ver luzes mais embaixo, talvez velas, talvez os senes que os chefes de equipe usavam. O quê? Começou Ralph. Querosenes. Eram como essas caixinhas de luz a óleo que se amarra na testa com uma tira de couro. Botam um pedaço de pano por baixo para não queimar a pele. Foi quando alguém saiu correndo das trevas, alguém que eles conheciam. Era Yuan-Ti. Era um cara engraçado, eu acho, fazia bichos com pedaços de pano e fazia espetáculos com eles para as crianças. Yuan-Ti tinha ficado louco, mas não era só isso. Estava maior, tão grande que tinha de se dobrar quase em 2 para subir o poço. Jogava pedras neles, xingando-os em cantonês, condenando os ancestrais deles, mandando parar com o que estavam fazendo. Shi atirou nele com o revólver do capataz. Teve de atirar muito até Yuan-Ti cair e morrer. Mas os outros vinham vindo, queriam o sangue deles. Tak sabia o que eles estavam fazendo, vocês entendem. David olhou para eles, parecendo estudá-los. Tinha olhos sonhadores, meio em transe, mas Cynthia não sentia que o menino tinha deixado de vê-los. De certa forma, isso era o pior que acontecia ali. David os via muito bem, e o mesmo acontecia com a força dentro dele, a que ela ouvia às vezes passando ao primeiro plano para esclarecer partes da história que David talvez não tivesse entendido direito. Shi e CH voltaram a atacar a parede suspensa, metendo as picaretas feito loucos, o que aconteceria antes que acabassem. A essa altura, o teto em que trabalhavam parecia uma abóbada, David fez movimentos curvos com as mãos, e Cynthia viu que os dedos tremiam, e eles não alcançavam mais tão bem com as picaretas. Assim, Shi, o mais velho, subiu nos ombros do irmão e continuou cavando. A terra chovia em cima deles, tinha uma pilha quase da altura dos joelhos deles à frente, e ainda assim o teto não desabava. Eles estavam possuídos por Deus, David? Perguntou Marinville. Não havia agora sarcasmo em sua voz. Possuídos por Deus? O que você acha? Acho que não, disse David. Acho que Deus não tem de possuir, é isso que faz dele Deus.
Acho que eles queriam o que Deus queria, manter o Tak embaixo da terra. Botar o teto abaixo entre eles e Tak, se pudessem. De qualquer modo, viram Sene subindo da mina. Ouviam gente gritando. Uma multidão. Shi deixou a parede suspensa e atacou uma das través de sustentação com o cabo da picareta. Os mineiros que vinham de baixo jogavam pedras neles, e muitas atingiram Chagan, mas ele continuou firme com o irmão em cima dos ombros. Quando a trave de sustentação finalmente veio abaixo, o teto desceu com ele. Chagan ficou enterrado até os joelhos, mas Shi foi jogado longe, livre. Puxou o irmão. Chagan estava seriamente ferido, mas não tinha nada quebrado. E estavam do lado certo do desabamento das rochas, e isso parecia ser o importante. Eles ouviam os mineiros, amigos, primos, e no caso de Chagan Lushan, a noiva, gritando para serem soltos. Chagan na verdade começou a tirar algumas pedras antes que Shi o arrastasse e o convencesse a parar. Ainda conseguiam raciocinar, vocês entendem. Aí, como se as pessoas presas do lado de Tak do desabamento soubessem que tinha acontecido isso, os gritos de socorro mudaram para berros e uivos. Sons de bem, de gente que na verdade não era mais gente de jeito nenhum. Chagan e Shi correram. Encontraram pessoas, algumas brancas, outras chinesas, entrando quando saíam. Ninguém perguntou nada, a não ser o mais óbvio, que era o que havia acontecido, e como a resposta era igualmente óbvia, eles não tiveram problemas. Era um desabamento, tinha gente presa, e a última coisa para que as pessoas ligavam no momento era para 2 chinas que conseguiram sair em cima da hora. David tomou o resto do refrigerante e pôs a garrafa vazia de lado. Tudo que o Sr. Billingsley contou a gente é parecido, disse, verdade, equívoco e pura e simples mentira, tudo misturado. O termo técnico para isso é a origem das lendas, disse Marinville, com um sorriso leve e tenso. Os mineiros e o pessoal da cidade ouviam os chineses berrando por trás da parede feita pelo teto suspenso desabado, mas não ficaram parados, tentaram desenterrá-los, e tentaram escorar os primeiros 20 metros, mais ou menos. Mas aí veio outro desabamento, menor, e outras través de sustentação caíram. Por isso eles recuaram e esperaram que chegassem os especialistas de Reno. Não teve nenhum piquenique na boca da mina, é uma mentira deslavada. Mais ou menos quando os engenheiros já saíam de cena em desespero, houve 2 afundamentos mesmo, dos grandes, lá na mina. O primeiro foi do lado da boca da parede suspensa que os irmãos Lushan tinham derrubado. Isso tapou os últimos 20 metros do poço como uma rolha numa garrafa. E o impacto que causou ao cair, toneladas e toneladas de rocha porosa, provocou outro, mais embaixo. Isso acabou com os gritos, pelo menos os suficientemente próximos da superfície para as pessoas ouvirem. Tudo acabou antes que os engenheiros de Minas deixassem a cidade num vagão de minério. Eles olharam, enterraram alguns bastões, ouviram a história, e quando souberam do segundo afundamento, que as pessoas diziam que fez tremer o chão como um terremoto e os cavalos recuarem, balançaram a cabeça e disseram que na certa não restava mais ninguém vivo para resgatar. E mesmo que restasse, iam arriscar mais vidas que as que podiam esperar salvar se tentassem voltar lá. E eram apenas chineses, disse Steve. Certo, chininhas ligue lé. Nisso o Sr. Billingsley estava certo. E enquanto tudo isso acontecia, os 2 chinas que tinham escapado estavam no deserto perto de Rose Rock, enlouquecendo. A coisa acabou os pegando, sabe? Alcançou-os. Foram quase 2 semanas até eles voltarem a desespero, não 3 dias. Foi mesmo no Lady Day que eles entraram. Estão vendo como ele misturou a verdade com mentiras? Mas não mataram ninguém lá. Shi mostrou o revólver do capataz, que estava vazio, e foi o que bastou. Os 2 foram derrubados por todo um bando de mineiros e vaqueiros. Estavam nus, a não ser por uma tanga. Cobertos de sangue. Os homens do Lady Day acharam que aquele sangue era de todas as pessoas que eles tinham matado, mas não era. Eles estavam no deserto, chamando os bichos, como Tak chamou o puma que o senhor matou, Sr. Marinville. Só que os irmãos Lushan não os queriam para nada disso. Só queriam comer. Comeram o que encontraram, morcegos, urubus, aranhas, cascavéis. David levou a mão trêmula ao rosto e enxugou primeiro o olho esquerdo, depois o direito. Sinto muito pelos irmãos Lushan. E sinto como se os conhecesse um pouco. Como devem ter se sentido. Como devem ter ficado agradecidos, de certa forma, quando a loucura por fim se apoderou completamente deles e não tiveram de pensar mais. Acho que podiam ter ficado lá no pé das montanhas de Zatoia praticamente para sempre, mas eles eram só o que Tak tinha, e Tak está sempre faminto. Mandou-os para a cidade, porque não podia fazer mais nada. Um deles, Shi, foi morto ali mesmo no Lady Day. CH foi enforcado 2 dias depois, onde tinha aquelas 3 bicicletas de cabeça para baixo na rua. Lembram? Esbravejou na língua de Tak, a língua das coisas informes, até o fim. Arrancou o capuz da cabeça, e tiveram de enforcá-lo de cara limpa. Menino, esse seu Deus, que cara! Disse Marinville, sorrindo. Sabe mesmo como pagar um favor, não sabe, David?
Deus é cruel, disse David, numa voz quase baixa demais para ser ouvida. Como? Perguntou Marinville. O que foi que você disse? O senhor sabe. Mas a vida é mais que determinar um curso para contornar a dor. É uma coisa que o senhor já sabia, senhor Marinville. Não sabia. Marinville desviou o olhar para o canto do furgão e não disse nada. Capítulo 1. Parte 4. A primeira coisa de que Mary teve consciência foi um cheiro adocicado, rançoso, nauseante. Oh, Peter, que porra, pensou para si mesma meio grogue. É o freezer, tudo se estragou. Só que isso não estava certo, o freezer tinha quebrado na viagem deles a Maiorca, e isso tinha sido muito tempo atrás, antes do aborto. Muita coisa tinha acontecido desde então. Muita coisa tinha acontecido recentemente, na verdade. A maior parte ruim. Mas o quê? O centro de Nevada está cheio de gente intensa. Quem disse isso? Marielle? Em sua cabeça, sem dúvida soava como Marielle. Não importa, se é verdade. E é, não é? Ela não sabia. Não queria saber. O que mais queria era voltar à escuridão da qual parte dela tentava sair. Porque havia vozes, são uma turma safada, sissões, rique, sem que não queria pensar. Melhor simplesmente ficar ali deitada e... Alguma coisa correu pelo seu rosto. Parecia leve e peluda. Mary se sentou, dando tapas no rosto com as duas mãos. Uma enorme pontada de dor varou-lhe a cabeça, pontos luminosos espocaram em sua visão, em sincronia com a elevação das batidas cardíacas, e ela teve um clarão igualmente forte de lembrança, que até Johnny Marinville teria admirado. Bati o braço quebrado ao botar outro caixote para subir. Aguenta aí, vai entrar num minuto. E então foi agarrada. Por Ellen. Não, pela coisa, táxi que estava usando Ellen. Essa coisa tinha puxado e depois bum, bum, lá se foram as luzes. E num sentido bastante literal, ainda estavam apagadas. Ela precisou abrir e fechar as pálpebras várias vezes para se assegurar de que tinha os olhos abertos. Ah, estão abertos, sim. Talvez esteja apenas escuro aqui, mas talvez você esteja cega. Que tal isso como uma bela ideia, Mary? Talvez ele tenha golpeado com força suficiente para cegar Vô. Havia alguma coisa no dorso de sua mão. Correu até a metade e parou, parecendo pulsar sobre a pele. Mary emitiu um som de repulsa, a língua colada no céu da boca, e sacudiu loucamente a mão no ar, como uma mulher mandando embora uma pessoa irritante. A pulsação desapareceu, a coisa nas costas da mão sumiu. Mary ficou de pé, provocando outro tinido de dor na cabeça, que mal notou. Havia coisas ali, e ela não tinha tempo para uma simples dor de cabeça. Virou-se devagar, aspirando aquele nauseante cheiro adocicado tão semelhante ao que sentiu com Pat quando voltaram para a casa das miniférias nas Ilhas Baleares. Os pais de Pat tinham lhes dado a viagem como presente de Natal depois do casamento, e foi sensacional, até que chegaram de volta e, malas na mão, o cheiro os atingira como um punho. Haviam perdido tudo, 2 frangos, as costeletas e os bifes que ela havia comprado no açougue barato que tinha descoberto no Brooklyn, os bifes de vitela que Dom, amigo de Peter, lhes tinha dado, os potes dos morangos que tinham colhido na casa de Mon Malta no verão passado. Aquele cheiro, tão parecido. Uma coisa que parecia do tamanho de uma noz de nogueira caiu-lhe no cabelo. Ela gritou, a princípio batendo com a palma da mão. Não adiantou, por isso enfiou os dedos nos cabelos e agarrou o que quer que fosse. A coisa se contorceu e explodiu entre os dedos. Um líquido grosso esguichou na palma da mão. Ela desgrudou o corpo frágil e murcho dos cabelos e sacudiu-o da palma. Ouviu-o bater em alguma coisa. Paf! Senti a palma quente coçando, como se houvesse pegado em urtiga. Esfregou-a no jeans. Oh, Deus, não deixe que eu seja a próxima, pensou. Aconteça o que acontecer, não deixe que eu acabe como policial. Como Ellen. Conteve o impulso de simplesmente correr na escuridão que a cercava. Se fizesse isso, podia quebrar a cabeça, se estripar em alguma coisa ou se empalar, como uma personagem dispensável num filme de terror, em algum grotesco equipamento de mineração. Mas mesmo isso não era o pior. O pior era que poderia haver mais alguma coisa além das que corriam de um lado para outro ali com ela. Alguma coisa que apenas esperava que ela entrasse em pânico e corresse. Esperava de braços estendidos. Agora tinha a sensação, talvez fosse apenas imaginação, mas no fundo ela sabia que não era, de movimentos sorrateiros em toda a sua volta. Um farfalhar na esquerda. Um arrastar na direita. Ouviu um súbito guincho abafado atrás, que acabou antes que ela gritasse. Esse último não foi nada vivo, disse a si mesma. Pelo menos acho que não.
Acho que foi uma bola de capim seco batendo em metal e arranhando. Acho que estou em alguma construção, em alguma parte. Ela me pôs num pequeno prédio por segurança e a geladeira está desligada, como as luzes, e as coisas dentro se estragaram. Mas se Ellen era entragia num novo corpo, por que ele e ela não a tinha posto de novo na cela onde a pusera no início? Por que ele e ela receava que os outros a encontrassem lá e a soltassem de novo? Era um motivo tão plausível quanto qualquer outro que pudesse imaginar, e continha também um fio de esperança. Apegando-se a ele, Mary começou a andar devagar, as mãos estendidas. Pareceu caminhar assim um longo tempo, anos. Continuava esperando que alguma coisa tocasse, e por fim aconteceu. Bateu em seu sapato. Mary ficou paralisada. Finalmente, a coisa se afastou. Mas o que se seguiu foi ainda pior, um chocalhar baixo e seco vindo da escuridão mais ou menos da esquerda. Até onde ela sabia, só uma coisa chocalhava daquele jeito. O som não parou exatamente, mas pareceu morrer na distância, como o canto de uma cigarra numa quente tarde de agosto. Voltou o guincho baixo. Desta vez teve certeza de que era uma bola de capim seco arranhando o metal. Estava num prédio da mineradora, talvez no Conce onde Steve e a garota de cabelos alucinados, Cynthia, tinham visto a estatueta de pedra que tanto os assustara. Mexa-se. Não posso. Tem uma cascavel aqui. Talvez mais de uma. Provavelmente mais de uma. Mas não é só o que tem aqui. Melhor se mexer, Mary. A palma da mão pulsava furiosamente onde a coisa que tinha caído em seus cabelos explodiu. O coração vibrava nos ouvidos. Tão devagar quanto podia, ela recomeçou a avançar aos centímetros, mãos estendidas. Ideias e imagens terríveis a acompanhavam. Via uma cobra da grossura de um cabo de força pendurada numa trave bem à frente, as presas escancaradas, a língua bifurcada dançando. Ia andar direto para ela e só saberia quando lhe batesse no rosto, injetando veneno direto em seus olhos. Via o demônio do armário de sua infância, um bicho-papão que por algum motivo ela chamava de Zé da Maçã, encolhido no canto com a cara parda da fruta toda arreganhada, sorrindo, esperando que ela caísse em seu abraço mortal. O último cheiro que ela sentiria seria o citroso aroma dele, no momento disfarçado pelo de coisa podre, quando a abraçasse até a morte, o tempo todo cobrindo seu rosto com úmidos beijos de tio. Via um puma, como o que matou o coitado do velho Tom Billingsley, agachado num canto balançando a cauda. Via Ellen, com um gancho de pegar fardos numa mão e um leve sorriso de espera que parecia o próprio gancho, simplesmente contando o tempo até Mary chegar perto o bastante para ser espetada. Mas o que mais via eram cobras. Cascavéis. Os dedos tocaram alguma coisa. Ela arquejou e quase recuou, mas eram apenas os nervos, a coisa era dura, não viva. Uma quina reta da altura de seu tórax. Uma mesa. Coberta com um encerado? Achava que sim. Correu os dedos por cima e se obrigou a ficar parada quando uma das coisas corredoras a tocou. Arrastou-se por cima de sua mão até o pulso, quase certamente um tipo de aranha, e se foi. Ela continuou a passar a mão, e havia outra coisa investigando-a, mais uma das coisas que Audrey chamara de vida animal. Não era uma aranha. Essa, fosse o que fosse, tinha garras e uma superfície dura. Mary se obrigou a ficar quieta, mas não conseguiu inteiramente, um gemido baixo, desesperado, escapou-lhe dos lábios. O suor lhe escorreu pela testa e faces como óleo de motor quente, fez arder os olhos. Então a coisa em sua mão deu um aperto obsceno e desapareceu. Ela conseguia ouvi-la se arrastando com estalidos pela mesa. Tornou a mover a mão, resistindo ao clamor da mente para puxá-la. Se puxasse, que aconteceria? Ficaria ali tremendo na escuridão, até que os sons sorrateiros à sua volta enlouquecessem e a fizessem correr em círculos de pânico e cair inconsciente de novo? Havia um prato, não, uma tigela, com alguma coisa dentro. Sopa cristalizada? Correu os dedos emredor e encontrou uma colher. Sim, sopa. Tateou adiante, tocou alguma coisa que podia ser um saleiro ou pimenteiro, depois outra mole e flácida. Lembrou-se de repente de uma brincadeira que faziam nas festinhas quando era pequena em Mamaroneck. Uma brincadeira para ser feita no escuro. São as tripas do morto, passe a gelatina fria e cante são os miolos do morto. A mão tocou uma coisa dura e cilíndrica, que caiu com um chocalhar que ela logo reconheceu, ou teve esperanças de reconhecer, pilhas no tubo de uma lanterna. Por favor, Deus, pensou, tateando em busca. Oh, Deus, que seja o que parece. Veio de novo o guincho lá de fora, mas ela mal ouviu. A mão tocou um pedaço de carne fria, é o rosto do morto, mas ela mal o sentiu. O coração martelava no peito, na garganta, até nas narinas. Pronto. Pronto. Metal frio, liso, tentou escorregar para longe da mão, mas ela o apertou com força. Sim, uma lanterna, sentiu o interruptor na teia de pele entre o polegar e o indicador. Agora, que funcione, Deus. Por favor, está bem? Ligou o interruptor. A luz saltou num cone que se alargava, e o coração cessou de martelar nos ouvidos por um momento. Tudo cessou por completo.
A mesa era comprida, coberta com equipamentos de laboratório e amostras de pedras numa ponta e uma toalha de mesa quadriculada na outra. Aquela ponta tinha sido arrumada, como para jantar, com uma tigela de sopa, um prato, talheres e um copo d'água. Uma grande aranha negra tinha caído no copo d'água e não conseguia sair, contorcia-se e arranhava inutilmente. De vez em quando mostrava a ampulheta vermelha do papo. Outras aranhas, sobretudo viúvas negras, espalhavam-se pela mesa. Entre elas havia escorpiões, indo de um lado para outro como negociadores, os ferrões curvados sobre as costas. Sentado à ponta da mesa estava um homem grande e calvo com uma camiseta da empresa de mineração Diablo. Tinha levado um tiro a queima-roupa na garganta. A coisa dentro da tigela de sopa, a coisa que ela tinha tocado com os dedos, não era sopa, mas o sangue coagulado dele. O coração de Mary religou-se, mandando o sangue dela como um jorro para a cabeça, como um pistão, e de repente o leque amarelo de luz começou a ficar vermelho e instável. Ela ouviu um tinido alto e agradável nos ouvidos. Não desmaie, não se atreva. O raio da lanterna virou para a esquerda. No canto, sob um cartaz que dizia vão em frente, proíbam a mineração, deixem os sacanas congelarem na escuridão, havia um ninho de cascavéis. Ela correu o facho pela parede de metal, passando por congregações de aranhas, algumas das viúvas negras que via eram do tamanho da sua mão, e no outro canto aninhavam-se mais serpentes. O torpor diurno tinha passado, e elas se contorciam emboladas, formavam nós de todos os tipos, de vez em quando agitando as caudas. Não desmaie, não desmaie, não desmaie. Ela virou com a lanterna e, quando a luz bateu nos outros 3 cadáveres que ali estavam, entendeu várias coisas ao mesmo tempo. O fato de que descobriu a origem do mau cheiro era apenas a mínima delas. Os cadáveres no pé da parede estavam em adiantado estado de decomposição, fervilhantes de vermes, mas não tinham simplesmente sido jogados ali. Estavam alinhados, talvez até ordenados. As mãos inchadas, enegrecidas, haviam sido cruzadas sobre o peito. O homem do meio era negro mesmo, ela pensou, embora fosse impossível ter certeza. Não o conhecia, nem o da direita, mas o da esquerda do negro ela conhecia, sim, apesar dos vermes e da decomposição. Em sua mente, ela ouviu misturando "vou matar você" na recitação do aviso da Lei Miranda. Enquanto olhava, uma aranha saiu da boca de Collie Intragian. O facho de luz tremia quando ela passou de novo pela fila de cadáveres. 3 homens. 3 homens grandes, nenhum deles com menos de 2 metros. Eu sei por que estou aqui e não na cadeia, ela pensou. E sei por que não fui morta. Sou a seguinte. Quando a coisa acabar com Ellen, e eu serei a seguinte. Mary começou a gritar. Capítulo 1. Parte 5. A Camarantac fulgia com uma fraca luz vermelha que parecia vir do próprio ar. Uma coisa que ainda parecia um pouco Ellen Carver atravessou o ar, acompanhada por um séquito de escorpiões e aranhas. Acima dela, em torno dela, as caras de pedra dos Kentacs espiavam. Diante dela estava o Pirin Mó, uma fachada que parecia um pouco à frente de uma hacienda mexicana. Na frente da fachada, o Poço Vuini, Poço dos Mundos. A luz talvez viesse dali, mas era impossível ter certeza. Coiotes e urubus postavam-se em torno da boca do Ini. De vez em quando, uma das aves sacudia as penas ou um dos coiotes espetava uma orelha para cima. Não fossem esses movimentos, poderiam ser tomados por estátuas eles próprios. O corpo de Ellen andava devagar, a cabeça balançava frouxa. A dor pulsava forte na barriga. O sangue escorria pelas pernas em fios finos e constantes. A coisa tinha enfiado uma camiseta de algodão rasgada dentro da calcinha de Ellen, e isso ajudou por algum tempo, mas a camiseta já estava encharcada. A coisa deu azar, e não apenas uma vez. O primeiro tinha câncer de próstata, não diagnosticado, e o apodrecimento tinha começado por ali, se espalhando pelo corpo com tão inesperada rapidez que a coisa deu sorte de chegar a Josephson a tempo. Josephson durou um pouco mais, e Intragian, um espécime quase perfeito, mais ainda. E Ellen? Ela sofria de candidíase. Só candidíase, nada fora do plano comum das coisas, mas tinha sido suficiente para iniciar a queda dos dominós, e agora? Bem, ali estava Mary. A coisa ainda não ousava tocá-la, não enquanto não soubesse o que os outros iam fazer. Se o escritor vencesse e os levasse de volta à rodovia, ela entraria em Mary e pegaria um dos ATVs, carregado com o máximo de quentais que pudesse transportar-se e iria para as montanhas. Já sabia onde ir, Alphaville, uma comunidade de vegetarianos nas montanhas de Zatoia. Não seriam vegetarianos por muito tempo depois que Tak chegasse. Se o desgraçado do rezadorzinho prevalecesse e viessem para o sul, Mary serviria de isca. Ou refém. Mas de nada serviria se não mais fosse humana. A coisa sentou na borda do Ini e ficou olhando para dentro.
O Ini tinha a forma de um funil, as paredes irregulares descendo umas ao encontro das outras até uns 2,5 metros ou 3 abaixo, nada a restar dos quase 40 metros de diâmetro da boca além de um buraco de alguns centímetros. Uma luz rubra maligna, quase forte demais para se olhar, projetava-se desse buraco em pulsações. O buraco parecia um olho. Um dos urubus tentou deitar a cabeça no colo de Ellen, que recendia sangue. A coisa empurrou, Tak esperava que olhar o buraco o acalmasse, o ajudasse a decidir o que fazer em seguida, pois o Ini, na verdade, era onde morava. Ellen Carver não passava de um posto avançado, mas isso pareceu apenas aumentar sua agitação. Tudo estava na iminência de dar seriamente errado. Em retrospecto, ela via claramente que uma outra força podia estar atuando contra ela desde o início. A coisa tinha medo do menino, sobretudo em sua atual debilidade. Acima de tudo, aterrorizava a possibilidade de ficar de novo inteiramente trancada atrás da estreita garganta do Ini, como um gênio numa garrafa. Mas não tinha de ser assim. Mesmo que o menino os trouxesse, não tinha de ser. Os outros estariam enfraquecidos por suas dúvidas, e o menino por suas preocupações humanas, sobretudo com a mãe, e se o menino morresse, ela poderia fechar de novo a porta para o mundo externo e depois pegar os outros. O escritor e o pai do menino teriam de morrer, mas os dois mais jovens ela tentaria sedar e salvar. Podia muito bem precisar dos corpos deles depois. A coisa balançou para frente, indiferente ao sangue que fluía entre as coxas de Ellen, como tinha sido indiferente aos dentes que caíam da cabeça ou aos 3 nós de dedos que haviam explodido como castanhas de pinho na lareira quando ela bateu no queixo de Mary. Olhava para dentro do funil do poço, para o comprimido óleo vermelho no fundo. O olho de Tak. O menino podia morrer. Afinal, não passava de um menino, não era um demônio, nem um deus, nem um salvador. Tak se curvou mais sobre o funil com seus lados de cristal irregulares e sua turva luz avermelhada. Agora ouvia um som, muito fraco, uma espécie de murmúrio baixo, atonal. Era um som bobo, mas também maravilhoso, absorvente. A coisa fechou os olhos roubados e inspirou profundamente, sugando a força que sentia, tentando aspirar o máximo que pudesse, querendo diminuir, pelo menos por enquanto, aquela degeneração do corpo. Ia precisar de Ellen mais um pouco. E além disso, agora sentia a paz do Ini. Finalmente. Tak sussurrou para as trevas. Takentou Ini, Takalá, Takavan. Depois, ficou em silêncio. De lá de baixo, no fundo do rubro silêncio murmurante do Ini, veio o som molhado de alguma coisa deslizando.